Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia, doutora em Literatura Comparada pela UERJ e hoje estou aqui para falar de um livro muito importante para a nossa compreensão da teoria mimética, que é esse daqui. Ele chama Memórias do Subsolo e ele foi escrito por um escritor chamado Dostoiévski, que é muito famoso por aquele livro Crime e Castigo, né? Normalmente as pessoas começam a ler Crime e Castigo e aí não conseguem parar de ler e se envolvem muito com o livro, tudo isso. Dostoiévski escreveu vários livros que foram estudados pelo René Girard, né, que é o filósofo pensador, né? Ele pode ser encaixado em várias categorias, por isso que eu costumo chamar de pensador, porque como ele dialogou com várias disciplinas do conhecimento e de forma muito genial e brilhante, então ele entra aí, né, na categoria de pensador. Então, o René Girard é um pensador francês que eu estudei aí por alguns anos para escrever minha tese de doutorado. E eu estava conversando com um amigo meu, um abraço aí para você, que me falou uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte: uma coisa é a teoria e a outra coisa é a prática. E no caso especial da teoria mimética, a gente tem um cruzamento muito forte entre teoria e prática. Então, pausa aí. Outra coisa que esse meu amigo, na verdade, né, o que esse meu amigo conversou comigo foi que assim, não adianta a gente fazer um curso sobre uma maçã sem comer a maçã. Né? Então a gente pode estudar a maçã, a gente pode saber todas as propriedades da maçã, se ela é um fruto, se ela não é um fruto, se ela dá na macieira, como é que ela brota, né? Como é que cultiva as sementes e quais são os tipos de maçãs, né? A maçã verde. Mas assim, se a gente não comer a maçã, não adianta, né? Nada disso vai ser muito concreto. E é a mesma coisa com a teoria mimética. Então, a teoria mimética, né, que foi desenvolvida e elaborada pelo René Girard, que é esse pensador francês que eu estudo, ela é uma teoria que ela leva a um exercício de autoanálise. E sem esse exercício, deixa eu fechar a janela que eu tô com vergonha aqui. Ai, gente, vamos lá. Sem esse exercício de autoanálise, fica muito estranho você estudar a teoria mimética, porque você não inclui a teoria na sua vida, né? E as teorias, elas estão totalmente relacionadas com a vida, né? Apesar de muita gente falar que, não, esse pessoal da academia, eles ficam lá ilhados no mundo das ideias, né? E nada daquilo é concreto. Não é bem assim, não. As teorias, elas partem de vivências também, né? Claro, de especulações, mas também de vivências. E as teorias, elas são atualizadas na nossa vida, na nossa vivência, né? Bom, tudo isso parece óbvio, mas eu precisei fazer essa introdução inteira para dizer que se a gente pegar aqui o primeiro livro do René Girard, o Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que é um livro que ele faz um estudo muito incrível e profundo sobre os escritores modernos, né? Principalmente os franceses. E aí ele, nesse livro, ele vai descortinando como é que os escritores podem elaborar e chegar a insights antropológicos sobre como a gente se relaciona, né? Sobre as relações humanas, sobre as dinâmicas humanas, né? Então, se a gente pegar esse livro, eu comecei o livro, nem destaquei a parte, né? Como é que eu vou achar agora? Mas eu quero achar, porque assim, é muito importante uma parte aqui que o João César de Castro Rocha, ele fala sobre a zona sombria da mediação. É isso que eu quero destacar aqui.
E tá cheio de anotação, não sei se eu acho. Eu tenho certeza que eu grifei essa questão da zona sombria. Quero achar a palavra zona sombria na introdução aqui do... Não tô achando. E olha que eu li esse livro. Bom, mas eu vou achar pra de repente no próximo vídeo eu falo sobre onde está essa citação. Isso aqui é muito importante. Aqui, achei. Tá na página 19, né? Olha só. Então, o João César, ele tá explicando para os leitores que ainda não conhecem muito bem René Girard, nessa introdução. Eu já falei, mas eu vou falar de novo porque esse espaço é meu, então tô nem aí. Esse é o meu livro preferido, do René Girard, e a introdução desse livro, escrita pelo João César de Castro Rocha, é fantástica, né? Então, ela situa a gente muito bem no pensamento do René Girard, né? E ela me ajudou muito a fazer a minha tese, a escrever artigos e tudo isso. Então, gratidão, João César de Castro Rocha. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu te mando um abraço. João César não gosta de ser elogiado, mas tem coisas que a gente tem que falar, né, como um olhar de pesquisador. E essa introdução do Mentira Romântica e Verdade Romanesca realmente é incrível. É um texto muito orientador, né? É um texto que te orienta a passear por essas reflexões. Nossa, eu nem acredito que eu tô conseguindo falar tanto, gente. Eu falei só 6 minutos, 7. E eu tenho tempo. Agora eu tenho um celular que eu vou poder falar tudo que eu quiser. É muito incrível. Gratidão também. É a pessoa que me ajudou a comprar esse celular. Bom, gente, vamos lá. Estamos na página 19, né? Retomando todo o pensamento rapidinho, então, o René Girard é um pensador francês, nascido em Avignon, na França, em 1923, morreu em 2015, né? Então, ou seja, ele morreu recentemente e passou o século XX inteiro escrevendo e pesquisando, dentro da mesma perspectiva, que ele só foi desdobrando, né? Parece fácil, mas é um caminho muito profundo. E aí, nesse livro, ele começa a descrever por que é o mais importante dele. Esse livro aqui é o livro que o Girard descreve, ele faz quase que um diário, de certa forma, de como ele foi chegando na teoria dele, né? E tudo isso aconteceu, como eu já expliquei lá no vídeo da introdução. Tudo isso aconteceu quando o Girard sai da França, ele já tá adulto, ele já tá, né, já é estudioso, e ele é convidado para dar aula nos Estados Unidos, de literatura francesa. E aí ele vai começar a ler livros, né, de escritores canônicos da literatura francesa e também comenta de escritores de outras literaturas. Como eu já expliquei, ele lê Marcel Proust, o Flaubert, o Dostoiévski, Stendhal, o Shakespeare, então aí tem os modernos no meio, né, o Miguel de Cervantes, o Albert Camus, o Balzac. E aí o que ele vai descobrindo? Opa, esses escritores estão falando do mesmo processo, cada um à sua maneira, cada um descobrindo a seu modo qual é a treta das relações humanas. Tipo isso. Sem querer simplificar, mas, né, às vezes a gente precisa de uma simplificação muito forte para entender uma coisa muito complexa. Então, o que acontece, né? A gente se relaciona sendo modelo para as pessoas. E as pessoas também têm a gente como modelo, muitas vezes. Né? E o que acontece? Quando a gente, sem perceber, nessas relações, acontecem como se fossem sugestões, né? Então, as pessoas que a gente considera nossos modelos, a gente acha que elas escolheriam melhor do que nós, por exemplo. Então, às vezes você você começa a namorar e pergunta assim pra sua amiga, você gostou dele, né? Ou pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, vocês gostaram dele, né? Por quê? Porque como são pessoas que são modelo pra você, né? Modelo de conduta, né? Referência, você quer saber o que aquelas pessoas acham do que você escolheu. Só que isso é muito complicado, né? Então, o Girard, por que eu digo assim, é muito complicado? É muito complicado porque, dependendo do que o nosso modelo disser sobre o nosso namorado, sobre a roupa que a gente escolheu usar, sobre o que a gente escolheu fazer da vida, a gente pode modular esse desejo, e esse desejo pode mudar. Então você estava super afim, né, daquele cara,
E aí a sua amiga fala assim, ai, mas o carro dele é velho, né? Não sei, não sei. E aí você já começa a questionar, já achar que o cara é um panaca, que ele tem carro velho, que isso não vai dar certo, entendeu? Então, a questão é entender essa dinâmica, né? Que o desejo, o nosso desejo, ele não é livre de influências externas. Pelo contrário, ele está muito sugestionado, né? Muito submisso, subjugado, ou pelo menos ele é contaminável pelas opiniões das outras pessoas, né? Pelas visões das outras pessoas sobre o que a gente escolhe, sobre o que a gente faz. E tudo isso. E aí, o que acontece? Então, esqueci os bonecos. Ah, não, mas tem uns aqui que dá pra usar. Eu sem boneco, eu não sou nada. Então, vamos por exemplo, né? Tem as bonequinhas aqui, então elas são amigas. Aí, deixa eu ver aqui o exemplo que eu posso dar. Essa daqui viu uma tartaruguinha numa loja, né? Falou assim, que tartaruguinha legal. Ai, bem que eu podia ter uma na minha casa, né? O que você acha? Aí vamos supor, essa daqui fala assim, eu não, amiga, você tá louca? Cuidar de bicho, com tudo que você tem pra fazer, ainda de tartaruga que nem se mexe, né? Vamos supor. Aí essa aqui muda de ideia. É mesmo, né, amiga? Deixa a tartaruguinha lá. Entendeu? Então, assim, os nossos objetivos, as nossas escolhas, elas podem facilmente ser influenciadas por outra pessoa, entendeu? Porque da mesma forma que ela falou assim, amiga, tá tão bonitinha a tartaruguinha, né? Essa amiga podia falar, nossa, a tartaruga é o animal mais legal que tem. Eu adoro tartaruga, eu já tive quando eu era criança. E aí ela, pode comprar, é muito legal. Aí ela vai e compra, sabe? Então a gente está sempre ouvindo, né, as opiniões de outras pessoas e isso influencia muito a nossa vida. O que o Girard vai descortinar é que isso acontece também nos triângulos amorosos, como ele começa a perceber quando ele está estudando os livros de literatura francesa para dar o curso dele de literatura francesa nos Estados Unidos. Ele começa a perceber que esses triângulos amorosos, eles acontecem pela questão do mediador. O que é esse mediador? É um outro nome para modelo, ou seja, para a pessoa que às vezes a gente coloca no pedestal, né, e fica escutando a opinião da pessoa para ver se é aquilo mesmo que a gente acha ou deve fazer. Então o que acontece? Ele percebe que assim, dois amigos, por exemplo, podem começar a gostar da mesma mulher, mas não exatamente por um desejo natural e genuíno, mas pela influência que os dois têm entre eles, né? Ou seja, o João lá fala, nossa, a Mônica é tão bonita, né? O Pedro olha, sabe que o João é um amigo assim que ele respeita muito, começa a olhar diferente pra Mônica, começa a perceber qualidades na Mônica que antes ele não estaria nem percebendo por influência do João, ou seja, do mediador. E aí o João César, falando em João, vai trazer um exemplo muito legal da literatura brasileira, né? Que é um capítulo do Dom Casmurro, aquele livro do Machado de Assis, chamado A Denúncia. Já expliquei isso também, mas sempre vale a pena, né? Hoje, agora eu tenho tempo, eu posso fazer o que quiser. Que alívio. É porque era muito ruim, sabe, ter que gravar só vídeos de 15 minutos. E agora, tipo, as mentes filosóficas, né, elas cansam também, mas elas também gostam de tempo, né? Eu sou daquela época jurássica em que as pessoas escreviam cartas, esperavam a carta chegar. Enfim. Aí, voltando. Então, o capítulo de Dom Casmurro chamado A Denúncia, né? Eu vou ler aqui esse trecho que eu já li, eu acho, mas... Não, acho que eu não li ainda. A Denúncia. Então, olha só. O João César explicando, né, como é que o Machado de Assis também percebeu esses movimentos, né, do modelo, do sujeito, que são as coisas que o Girard explica, né, de como a gente se contamina pela visão das outras pessoas sobre os nossos objetos de desejo, né, ou começa a desejar objetos de desejo por conta de outras pessoas, ou influência também de outras pessoas, ou para de gostar de determinadas coisas e pessoas também influenciada pelos nossos modelos /mediadores. Por que tem esse nome, modelo ou mediador? Modelo é quando a gente quer enfatizar que a pessoa é uma referência pra gente. Mediador é quando a gente quer enfatizar que a pessoa está se colocando entre nós e o nosso objeto de desejo. Por isso que ele media, né? Então essa palavra é muito importante na teoria mimética. Mediar, mediação. O que é fazer uma mediação?
Você tem duas coisas brigando ou separadas e você vai lá no meio juntar, né? Você vai mediar o conflito, por exemplo. O mediador está no meio. Vamos pensar isso. No meio do quê? Do sujeito e do objeto que ele quer. Ele está ali no meio, ó. Então, logo, logo ele pode se transformar o quê? Num empecilho, num rival, num obstáculo, né? Aí, olha só, agora eu vou retornando o pensamento, né? O Girard vai explicar que nós não possuímos, na visão da teoria mimética, né, um desejo livre de influências externas e autossuficiente. Pelo contrário, nosso desejo ele é muito influenciável pelo desejo e opinião de outras pessoas sobre o que a gente acha, sobre o que a gente quer fazer e tudo isso. E aí, esse é um exemplo bem extremo, né? Porque a gente tem a tendência de achar, não, eu que escolhi, ninguém me influenciou. Aí você vai na terapia, isso aqui, não é bem assim. Então, a denúncia. Olha só que interessante, né? João César está explicando assim, dois sujeitos somente passam a desejar-se através da mediação de um terceiro termo. Ou seja, até duas pessoas só começam a gostar uma da outra, às vezes por causa de... Às vezes eu digo porque também a gente tem que ter um pé atrás com a teoria, né? Não acreditar em tudo, ou se acreditar em tudo, testar antes, né? Ver todas as possibilidades ali que pode. Será que é? Então, às vezes eu vou soltar às vezes, nem sempre, para não tornar isso absoluto. Até porque as pessoas têm liberdade de achar que a teoria mimética faz sentido ou não faz. Mas, para isso, precisa do autoexame, que é o tema desse vídeo, que ainda vou chegar lá nisso, né? Então, aqui vamos rememorar. Dois sujeitos passam a desejar-se através da mediação de um terceiro termo. Vale dizer, toda relação amorosa é sempre triangular. Olha isso. Há sempre um outro, em itálico, um outro que estimula o desejo de um dos vértices do triângulo. Então lembra que eu expliquei para vocês, né? O Girard não acredita que você tem assim, sujeito, objeto. Ele coloca o mediador na equação. Por isso que forma um triângulo, né? O modelo mediador. Então, olha como que está aqui a questão. Poucos exemplos possuem a eloquência de Dom Casmurro. Esse Dom Casmurro é o romance do Machado de Assis, que é um escritor brasileiro. Como se anunciasse o fundamento da teoria mimética, Bentinho, que é o personagem principal, né, denominou o capítulo em que descobriu seu amor por Capitu, com palavras girardianas, a denúncia. Então, quando Bentinho começa a descobrir que ele gostava da Capitu, ele chama, esse capítulo chama A Denúncia. Por quê? Alguém denunciou isso. Como o leitor brasileiro saberá de cor, o agregado José Dias decidiu confessar à mãe de Bentinho sua preocupação com a amizade excessiva de Bentinho e Capitu. Escondido no corredor da casa, o futuro narrador do romance tudo escuta. Então você tem o José Dias falando com a mãe do Bentinho. Olha, não sei não, essa amizade entre Bentinho e a Capitu, hein? Acho que isso aí vai dar namoro, sabe assim? Cuidado aí, dá uma olhada. E o Bentinho nem estava pensando em namorar a Capitu, segundo ele mesmo. E quando escuta aquilo, ele fala, nossa, será que eu gosto dela, entendeu? Então olha até onde vai a sugestão do modelo, né? Ela é profunda. Então vamos lá. Escondido no corredor da casa, o futuro narrador do romance tudo escuta. Mais tarde, sozinho, começa a pesar as palavras do agregado. Com que então eu amava Capitu e Capitu a mim? Realmente andava cozido às saias dela. Mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveras secreto. Tudo isso agora me era apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo. Este é o procedimento trazido à luz da prosa dos grandes autores, ou seja, o desejo é sempre mediado, ele supõe uma complexa relação triangular, em vez de anunciar o contato direto entre dois corações simples, entre aspas. Então, aí o que ele está querendo dizer? Que o Bentinho de repente começa a desejar a Capitu porque ele escuta o José Dias falando para a mãe dele que, olha, não sei essa amizade entre Bentinho e a Capitu, hein, fica de olho. Aí que ele percebe, nossa, acho que eu gosto dela. Muito doido, né? A gente acha que a gente é livre de influências, né? Bom, mas enfim, isso aí foi só para contextualizar como é que acontece essa discussão no Girard, né? De que a gente não tem, isso precisa ficar muito claro.
não temos, diante na perspectiva da hipótese mimética, né, elaborada pelo René Girard, posteriormente chamada teoria mimética, não existe um desejo humano livre, né, livre no sentido de livre de influências externas, autossuficiente, essencial e natural. Não, a gente vive em sociedade, a gente está sempre lidando com os outros, a gente se constitui nessas relações e o nosso desejo também está implicado nisso. Beleza? Então, o desejo, ele é mimético, né? Aí que tá a chave, né? O desejo não é livre e natural. Se você tá achando que você tem um desejo livre de qualquer influência, dá uma lida no René Girard que você vai tomar um susto, fala, nossa. E aí que a gente entra nessa questão, que é... Eu comecei o vídeo, né, falando assim, olha, não dá pra gente falar de uma teoria sem a gente experimentar isso na vida, ou relacionar isso com a nossa vida, né? Então, no caso da teoria mimética, como existe um diálogo aí muito profundo, não só com o funcionamento das relações humanas, mas com o texto bíblico, a gente entra na questão de entender, página 19, né? O que é essa zona sombria que o João César fala, né? Então ele fala assim, porque o que acontece, quando a gente... O primeiro entendimento é que o desejo não é suficiente, ele não é livre, né? Ele tá num emaranhado aí, a gente tem desejos que são influenciados pelas pessoas, né? E aí, olha só, através da leitura, na página 19, do Mentira Romântica, através da leitura dos romances estudados nesse livro, Girard identificou uma zona sombria no processo mimético. Ora, voltemos à situação anterior. Se eu adoto tal pessoa X, né, como meu modelo, então também passarei a desejar os objetos que ele deseja, né? Por ele desejados. E aí que essa questão também os autores dedicados à análise da verdade romanesca. Então, você quer ser um grande escritor? Na perspectiva da teoria mimética, você precisa ser um escritor romanesco, não romântico. O escritor romântico acha que duas pessoas se apaixonam à primeira vista e tá resolvido. O romanesco não. Ele sabe que pode ter influência necessariamente ou muitas vezes tem influência de uma terceira pessoa no desejo dessas pessoas. Esse mediador, esse modelo pode ser o seu melhor amigo, né? Ou uma outra pessoa. Uma pessoa muito próxima ou uma outra pessoa. De fora. Ficou confuso isso? Vai ficar melhor, peraí. O conflito parece inevitável, porque assim, você tá sempre, por exemplo, com a sua melhor amiga, seu melhor amigo, vocês estão sempre aí conversando. Você começa a admirar essa pessoa. Você começa a achar que as coisas que ela vê, que ela faz, são inteligentes. E aí você meio que se apoia no que aquela pessoa acha, para também reafirmar ou não, ou questionar, o que você escolhe para você, os seus desejos, entendeu? E se você também tá admirando muito aquela pessoa, a pessoa compra uma bolsa azul, você, ai que linda, né? Ai como ela é inteligente, ai eu queria. Aí você vai e compra outra. Aí vocês podem começar a brigar, como eu contei, que acontece no exemplo do James Ellison, né? Que dois amigos começam a brigar por causa de uma jaqueta que um gostou e no dia seguinte o outro foi lá e comprou. E aí ele falou, não, você comprou a minha, justo a que eu gostei. E o James Ellison na época não tinha essa consciência de que o amigo dele era um modelo para ele. E por isso que ele tinha essa tendência, né? A gente tem essa tendência de imitar, né? Ou aí imitar é meio precário, né? Mas não seria imitar, mas é mimetizar. Ou seja, de fazer as mesmas decisões ou começar a desejar os outros objetos que o nosso modelo já possui ou deseja possuir por causa dessa mediação, porque a gente coloca a pessoa como um modelo. Beleza, isso precisa ficar claro pra gente começar a conversar. Ok. O segundo passo é não só entender que o desejo não é livre de influências externas, mas que isso é muito conflituoso, essa questão da gente colocar as pessoas como modelo, né? Olha só, então. O conflito parece inevitável, pois se desejo a mesma pessoa que o meu modelo, a rivalidade somente tende a crescer e paulatinamente substituirá o caráter neutro atribuído à imitação.
O desejo mimético, pelo contrário, esclarece que buscarei apropriar-me do objeto desejado por meu modelo. E aí o Gerard vai explicar mediação interna e mediação externa, que eu já expliquei nos outros vídeos, né? A gente também tem que premiar os alunos que prestam atenção e anotam. Mas eu vou ser um pouquinho boazinha só porque a gente tocou no assunto e também porque é difícil a gente estudar sem repetição. Na mediação interna, sujeito e modelo estão espiritualmente próximos. São amigos, vizinhos, professores, alunos, professores e alunos, chefe, colegas de trabalho, né? Então, tem pessoas que estão espiritualmente próximas da gente. Com elas a gente vai brigar mais, disputar mais e ter mais treta. Com as pessoas que estão mais longe, ídolos, pessoas famosas, pessoas que a gente não vê nunca, né? Aí com essas que são mais longe, né, espiritualmente, a gente não vai disputar a ponto de poder se matar, né? Então, como exemplo, por exemplo, supondo aí que eu seja super fã de alguma professora de filosofia, até sou. E aí eu começo a copiar o estilo dela, os temas que ela dá em aula, né? Então, isso não me faria exatamente brigar com ela, porque eu nem conheço ela. Agora, se eu tenho uma amiga que faz vídeos sobre filosofia e eu começo a falar dos mesmos temas que ela pode chegar e falar, pô, você tá me copiando? Né? E talvez eu não tenha entendimento de que sim, de que eu estou imitando ela, mas por admiração. Essa admiração, ela pode ficar muito extrema ou não. E isso é muito legal. E característico, né, essa problematização da zona sombria é muito característica dos romances do Dostoiévski. Voltando ao começo do vídeo, o vídeo começou porque eu falei assim, olha, a gente não pode estudar a teoria sem a gente fazer uma autorreflexão, a teoria mimética, né? E qualquer coisa, né? A gente sempre tem que trazer o conhecimento para a nossa vida. Então, como a gente, da mesma forma que a gente não pode querer estudar uma maçã sem